O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Irmão, se eu fosse tu, eu me convertia hoje. Esse empregão que tu sonha, tu só vai ter se Deus te der. Esse casamentão que tu sonha, tu só vai ter se Deus te der. Essa vida transformada que tu sonha, tu só vai ter se Deus te der. Não tem nada que venha para o homem se Deus não der. Agora, se o diabo te der, é um problema teu com o diabo. Eu estou falando das coisas que nós recebemos da parte de Deus. Não tem nada que o homem possa ter se do céu não lhe for dada. No caso aqui, dado. A Bíblia fala dada por causa da palavra coisa. Um dia, em debate com Deus, sobre a ida de Karine para a Alemanha, o Senhor amoroso disse para mim: você pode até não deixá-la ir. Lembra dessa frase? Mas você nunca vai descobrir o que eu tinha para ela. Karine, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Foi isso que o Senhor quis dizer para mim. Você pode até não permitir ou não deixar ela ir, mas você nunca vai saber o que eu tenho para ela. Você, meu irmão, que está querendo fugir dos planos de Deus, você vai só se arrebentar, vai só perder tempo e envelhecer. Sabe por quê? Não tem nada bom que não venha de Deus para você. Se você quer algo bom, é Deus que vai te dar. João disse, Mateus capítulo 3, versículo 11. Eu amo isso. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água. Para quê, irmãos? Para quê, irmãos? Para arrependimento. Essa madrugada eu conversei com a nossa equipe de intercessores aqui, exatamente sobre esse ponto. Essa geração de João, eu queria que vocês ficassem atentos. Essa geração de João, irmãos, não conhecia mais nenhum sentimento de arrependimento. O que é que eu disse, irmãos? Não conhecia, não sentia, não tinha mais nenhum toque. Sabe esse que quando você quer ser ruim, você fica aí e diz assim, quer saber? Eu não vou sentir nada, problema é teu, irmão. Porque todo ser humano que se preza, corre atrás de arrependimento. Porque a única coisa boa que nós temos na nossa vida é quando nós nos arrependemos. Mas essa geração de João, ela não conhecia o arrependimento. Ela não tinha mais, irmãos, o dispositivo mental de se arrepender. Ela não tinha mais um toque de quebrantamento. Não sei se você já foi para um lugar que todo mundo está chorando, só você não. É ruim ou não é ruim? É ruim demais. Está todo mundo sentindo, menos você. Mas meu Deus, aí você começa a chorar porque não está sentindo. Por que os irmãos estão todos sentindo? Né? Eu me lembro da minha mãe, né? Quando eu fui batizada com o Espírito Santo, ela não foi. E toda vez ela voltava para casa, chorando. O que foi? Por que todo mundo é batizado e eu não, minha filha? Eu quero saber, meu Deus. E a gente só pensa, eu sou um pecador mesmo. E eu me lembro que no dia que ela foi batizada com o Espírito Santo, primeiro eu tive uma conversa com ela. Porque o diabo colocou uma coisinha na cabeça dela. Ela achava que o batismo dela com o Espírito Santo ela ia fazer muita coisa feia. O diabo botou na cabeça dela. Quando tu for batizada, tu vai
se catarrar toda, tu vai bater no povo, tu vai sair empurrando todo mundo. Aí ela disse que quando o Espírito Santo vinha, ela se prendia. Dizia não, 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 não. E aí depois que eu tive uma conversa com ela, eu falei, mamãe, me diz uma coisa. E se o Senhor quiser fazer o que Ele quiser? Eu sei que é absurdo ele encher do Espírito Santo, ele sair tacando tapa em todo mundo. Mas quem faz isso é o diabo. Mas se for o Senhor, deixa o Senhor fazer a obra dele na sua vida. E nesse dia, irmãos, ela decidiu. Ela foi para o culto. E foi um culto que ninguém esperava que ia ter um grande avivamento. Eu com meu sonho com um culto desse aqui. Oh, meu Deus! Ninguém esperava que aquele dia ia ser o dia mais lindo da vida dela e de milhares de... Então, basicamente toda a igreja, irmãos, foi batizada com o Espírito Santo. Eu me lembro que nós começamos o culto normalmente, tudo normal. E aí eu louvei ao Senhor, senti a presença de Deus, me assentei, só que eu era já suspeita de sentir a presença de Deus. Porque todo culto eu chorava. Louvado seja Deus por alguns crentes que tem na terra, que todo culto chora. Chora da presença de Deus. Mas aquele irmãozinho pediu para dar uma palavra. E ele pegou, subiu no altar e disse, botou a mão assim, com o chapelão, todo humilde. Botou a mão nas cadeiras, como diz o maranhense, e diz assim, irmão, Deus me deu uma visão e é hoje que Jesus vai batizar todo mundo com o Espírito Santo aqui. Irmãos, eu dei um pulo, eu disse, é isso mesmo, eu recebo. E o meu pastorzinho, que na verdade ele não era nem pastor, era dirigente da igreja, disse amém. Os amém dele eram edificantes. E quando eu glorifiquei, o irmão José Pereira glorificou. Aquele irmãozinho disse, pode vir para frente. Ela foi me olhando, tipo assim, me vigia. E eu, vem, quando ela chegou aqui na frente. Os irmãos já vinham falando em línguas, foi inacreditável aquilo. Foi um culto que mudou completamente, sabe? E quando ela veio, ficou num canto, eu chamei umas irmãs do fogo. Não tem aquele povo do fogo? Pois é, toda geração tem um povo do fogo. Eu chamei aquele povo do fogo para rodear ela e começamos a orar por ela. E ela se prendendo, daqui a pouco ela... E começou a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que dia fabuloso, que dia inacreditável. Eu vos batizo com água para arrependimento. O batismo de João era um batismo de transformação, irmãos. Era um toque de quebrantamento. Era algo que fazia o homem dizer e confessar os pecados publicamente. Você entende o que eu estou falando? Era como se nós entrássemos aqui e João estivesse pregando e todos os crentes começassem a dizer assim, por favor, o que eu faço para ser salvo? Por favor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ei, eu roubei hoje. Eu menti. Ei, eu vi algo que não deveria ter visto. Sabe, irmãos, confissões públicas. E tinha um riacho logo adiante de trás de João, que ele não era bobo. E ele dizia, está arrependido? Prova, te molha. Eu vou te mergulhar. E todo mundo saía para casa molhado, tocado. Imagine, talvez você não, pastor, isso é muito normal, a gente até vê isso hoje. É verdade.